Um excelente livro foi publicado recentemente, intitulado A Cabana, muito lido entre os jovens e adolescentes. Este livro, na verdade, ele promove o liberalismo teológico, fazendo um enorme sucesso entre os evangélicos. Muitos acreditam que o livro é uma maneira correta de se compreender a Santíssima Trindade. Neste vídeo nós iremos ver que este fato não é verdadeiro. Na tela ao lado nós vemos o que? O resumo deste livro. Um cidadão tem a sua filha brutalmente assassinada e encontrada algum tempo depois em uma velha cabana. E este cidadão atormentado procura compreender o porquê da tragédia, porque sendo ele uma pessoa honesta, sendo ele um homem de bem, e tal fato foi acontecer com um ente querido. E um belo dia, ainda atormentado, ele recebe um bilhete assinado por Deus, pedindo que ele compareça àquela velha cabana onde roupas da sua filha foi encontrado. E ele, relutante, consulta um amigo e este amigo diz que ele deve ir. Então ele reveste-se de coragem e parte para esta velha cabana. Na verdade, o livro procura explicar o quê? Os temas, ou seja, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a Trindade, o que é a salvação. Jesus é o único caminho que leva a Deus? Todas essas perguntas, conforme nós vemos na tela, são perguntas que muitos fazem tentando respondê-las. Mas, na verdade, este livro não consegue responder determinadas questões. Os pontos principais do citado livro, na verdade, são fáceis. Na página de número 59, o autor diz: as orações e os hinos dos domingos não serviam mais, se é que já haviam servido. A espiritualidade do claustro não parecia mudar nada na vida das pessoas que ele conhecia. Mac estava farto de Deus e da religião. Ou seja, o livro ele prega o quê? Nada do que ele estudara na escola dominical da igreja estava ajudando. Ele sentia subitamente sem palavras. Ele não tinha razão para acreditar o porquê aquela tragédia havia acontecido. Nós percebemos o quê? Que o autor, na verdade, é um religioso e que ele procura apresentar Deus sobre uma ótica religiosa. Primeiro, Deus não pode ser explicado através de uma mera religião. Deus é muito mais que uma mera religião. Ele é o Todo-Poderoso que está muito acima de todos os homens. O livro apresenta o quê? Deus, como uma senhora negra e que gosta de rock, apresenta o Espírito Santo como uma indiana, uma mulher asiática chamada Sarayu, e o Espírito Santo, ele apresenta-se, aliás, corrigindo aqui, Sarayu é supostamente o Espírito Santo, e Jesus é um boa-vida, digamos, que não pensa em trabalho, e Deus, uma senhora negra, e que tem uma cauda de pônei e um ursinho. Na verdade, este Deus é um Deus emergente. Ele gosta de rock, ele não julga pessoa alguma, ele não se ira contra o pecado, ele não envia os incrédulos para o fogo eterno, ele não exige arrependimento, nem novo nascimento, ele não gosta das igrejas tradicionais, ele não aceita a Bíblia como a infalível palavra de Deus e mais, não impõe obrigação alguma sobre as pessoas, como está na tela. O livro, na verdade, prega o quê? O patripassionismo, ou seja, que Deus morreu na cruz. Na verdade, não foi Deus quem morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi
Jesus Cristo. Ou seja, a doutrina da Santíssima Trindade, ela é mal compreendida. Ou seja, Deus é uno na sua essência, porém subsiste em três pessoas distintas, eternas e iguais. O livro também prega o universalismo, ou seja, todos os que me amam estão acima de todos os sistemas que existem. Isto não é verdade. A Bíblia deixa claro que somente aquele que ama o Pai e o adora em espírito e em verdade, e que é nascido de novo, tem condições de ver a Deus. Neste livro também, Jesus é apresentado não como o melhor e nem como o único caminho. Ele diz assim que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade, porque a própria Bíblia diz, e o slide deixa claro, ou seja, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O livro apresenta o quê? Que Deus não castiga os pecados, que a Santíssima Trindade se encarnou, quando na verdade foi apenas Jesus Cristo que se encarnou, rejeita a autoridade das Sagradas Escrituras e procura o quê? Procura corroborar o monarquianismo modalístico, ou seja, Deus existe numa unidade, porém manifestado numa hierarquia de modos. Advoga também o sabelianismo, ou seja, Jesus não é deidade no mesmo sentido que o Pai, ou seja, a natureza de Cristo era apenas semelhante ao Pai, mas não era idêntica à do Pai. Concluindo este assunto, o livro na verdade tem algo de valor, mas não pode ser usado como regra de fé para o cristão, porque todos estes erros encontram-se presentes no livro A Cabana. Portanto, o conselho que eu dou é que, se você não tem uma maturidade suficiente para ler determinado livro, não leia, porque você pode ficar confuso e você pode advogar que tudo aquilo que está no livro é verdadeiro, quando na verdade não é. Eu diria que é um livro bom de ler, um livro que tem algo de valor, algo de verdade, mas que não é a única regra de fé e conduta para o povo salvo, já que as Sagradas Escrituras é a única regra de fé, o único livro de conduta que o crente deve seguir. Concluindo, eu quero citar as palavras de um escritor que disse: não quero deixar a impressão de que a cabana não possua nenhuma coisa boa, ou que não fale nenhuma verdade. O autor é capaz de falar eloquentemente de conceitos como honestidade com Deus, perdão e outros aspectos da vida cristã. É difícil, porém, recomendar esse livro, sabendo que entre as verdades ela vai encontrar heresias altamente destrutivas.